Na videoaula de hoje, daremos início ao estudo das substâncias orgânicas presentes nos seres vivos, as quais são as seguintes: carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos como o DNA, o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, o ácido ribonucleico, e o grupo das vitaminas. Vamos relembrar o conceito de substâncias orgânicas adotado no nosso curso. As substâncias orgânicas são aquelas construídas por cadeias de átomos do elemento químico carbono, sendo que esses átomos podem se encontrar unidos a átomos dos elementos químicos hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e, em alguns casos, enxofre. Existem compostos orgânicos que não fazem parte dos seres vivos, como, por exemplo, os plásticos. E há também uma grande quantidade de polímeros sintéticos, que são compostos orgânicos, apesar de não terem sido sintetizados pela atividade metabólica dos seres vivos. Mas existem também compostos que, apesar de apresentarem o elemento químico carbono na sua constituição, são inorgânicos, como o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, o carbonato de cálcio, entre outros. Nesta videoaula, iremos apresentar os carboidratos. Esses compostos orgânicos também são chamados de hidratos de carbono. Mas qual é a origem desse nome? Para responder, vamos considerar a fórmula de um carboidrato bem simples, a glicose, o produto da fotossíntese. Vamos simplificar essa molécula dividindo tudo por 6. Ora, o que encontramos? CH2O. Os carboidratos apresentam, em geral, a fórmula empírica CH2O, tudo entre parênteses, N, da qual deriva a sua nomenclatura, hidratos de carbono, que todavia é inadequada. Muitos carboidratos não apresentam essa fórmula geral. Os carboidratos também são chamados de glicídios e açúcares. Iremos utilizar o termo açúcares para aqueles carboidratos que são doces, como por exemplo a glicose, a frutose e a sacarose. O amido, a celulose e a quitina são exemplos de carboidratos. O amido é o principal componente das farinhas de origem vegetal, como por exemplo a farinha de trigo e a farinha de mandioca. Uma pessoa, ao provar dessas farinhas, constata que elas não são doces. A celulose é um carboidrato presente na parede das células vegetais. A fibra de trigo é um produto rico em celulose. E as pessoas que ingerem fibra de trigo pura constatam que ela não é doce. A quitina é um carboidrato encontrado no exoesqueleto dos animais integrantes do filo dos artrópodes. Os insetos, os aracnídeos e os crustáceos são alguns exemplos de artrópodes. A quitina também está presente na parede das células dos fungos. As baratas são insetos e, portanto, artrópodes, mas não é necessário comer uma barata para constatar que a quitina que está presente no seu exoesqueleto não é nem um pouco doce. Vejam que a barata, como todo inseto, possui 3 pares de patas, um par de antenas, uma cabeça, um tórax e o abdômen, se bem que o abdômen não ficou muito bem nítido nesse esquema. Os carboidratos podem ser classificados em monossacarídeos, como por exemplo a glicose, a frutose e a galactose. Os carboidratos resultantes da união de 2 moléculas de monossacarídeos são classificados como disacarídeos. Uns disacarídeos bem conhecidos são a sacarose, o açúcar proveniente da cana, a lactose, o açúcar presente no leite.
Há aqueles carboidratos formados pela união de muitas moléculas de monossacarídeos, como o amido, o glicogênio, a celulose e a quitina. Eles são classificados como polissacarídeos. Para que o estudo da bioquímica não se transforme numa coleção de nomes de diferentes substâncias orgânicas e inorgânicas, é fundamental que se saiba qual é o papel biológico desempenhado por essas substâncias lá na célula, ou seja, o que é que elas estão fazendo lá. Há carboidratos que atuam no fornecimento imediato de energia para a célula. São aqueles carboidratos que podem ser consumidos diretamente pelo metabolismo celular, como por exemplo a glicose, a frutose e a galactose. Há carboidratos que também fornecem energia para a célula, porém antes eles devem ser hidrolisados, ou seja, a molécula desses carboidratos deve ser quebrada, originando monossacarídeos. Exemplos desses carboidratos são a sacarose e a lactose. Os polissacarídeos podem apresentar papel energético ou papel estrutural. O amido e o glicogênio possuem papel energético, pois eles atuam como armazenadores de energia. A hidrólise dessas moléculas dá origem a uma grande quantidade de monossacarídeos, no caso, glicose, e a glicose fornece energia para o metabolismo celular. Os polissacarídeos com papel estrutural são a celulose e a quitina. A celulose entra na composição da parede das células vegetais. A quitina entra na composição da parede das células dos fungos e também no exoesqueleto dos artrópodes. Há alguns tipos de monossacarídeos que atuam na construção de moléculas orgânicas mais complexas. A glicose participa da síntese de uma grande quantidade de carboidratos, como os polissacarídeos e também de alguns disacarídeos, como a sacarose e a lactose. No interior das células presentes no caule de um pé de cana-de-açúcar ou na raiz de uma beterraba ocorre a síntese de sacarose. Esse disacarídeo é produzido a partir da união de uma molécula de glicose com outra de frutose. A lactose é o disacarídeo presente no leite. Ela é sintetizada nas glândulas mamárias a partir da união entre uma molécula de glicose com uma de galactose. Para finalizar, vamos apresentar dois outros tipos de monossacarídeos, a desoxirribose e a ribose. Esses dois tipos de monossacarídeos são extremamente importantes, pois eles entram na composição dos ácidos nucleicos. A desoxirribose entra na composição do DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e a ribose entra na composição do RNA, que é o ácido ribonucleico.